Turma, espero que vocês estejam bem. Eu tive uma participação muito legal esse ano no Congresso da Andav, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos. Muito bem organizado, milhares de pessoas no Transamérica em São Paulo. Mas uma das participações lá foi a possibilidade de conhecer e gravar um podcast com o Luciano Pires, que eu inclusive recomendo vocês seguirem as mídias sociais e o canal dele no YouTube com muitas entrevistas interessantes. Me deu um livro assinado, já está lá na minha galeria de presentes especiais. E essa conversa foi muito franca, é uma conversa que eu explorei os pontos que me incomodam muito no agronegócio brasileiro, nas questões de governança, nas questões todas ligadas aí ao ambiente político institucional, nas oportunidades que nós temos. E hoje eu estou reproduzindo aqui, está no canal dele, mas para atingir aí a nossa audiência, os seguidores do canal Doutor Agro, estou reproduzindo essa entrevista aqui para vocês assistirem, que ficou muito legal, muito espontânea, às vezes um pouco ácida, e espero que vocês gostem, tá bom? Bom programa aí, parabéns Luciano, sua condução foi espetacular, valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite e boas-vindas ao Leadercast Business. Em parceria com a Andav, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, ouvimos diversas vozes do agronegócio durante o Congresso Andav de 2024. Neste episódio, recebemos Marcos Fava Neves, o Doutor Agro, para uma conversa fascinante sobre os riscos e oportunidades do agro brasileiro, assim como o desafio de aproximar a academia e a ciência das demandas do mercado. Muito bem, mais um Leadercast, diretamente aqui do nosso stand, Congresso Andav, cara, arrebentando, estamos conversando. Eu estou, pessoalmente, fazendo um MBA do agronegócio aqui, que é o papo com essa turma aqui é sensacional, né? Nosso convidado agora vai começar respondendo 3 perguntas, são as únicas que você não pode errar. O resto pode chutar à vontade. As 3 tem que ser na lata, tá? Seu nome e sua idade, o que é que você faz? Pô, é moleza, né? Deixa eu ver se eu lembro, né? Porque eu tô ficando com idade, já não tá vindo muito mais. Eu sou Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo de formação, fiz pós-graduação em estratégia empresarial na Universidade de São Paulo, pude já morar na França, na Holanda, na minha formação. E hoje eu sou professor na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Fui professor durante 7 anos também da Escola de Administração da FGV. E montamos uma escola recentemente em Ribeirão Preto para formar a turma para o agronegócio chamada Harvard Agribusiness School. Então sou um misto aí de professor, escritor, empreendedor, palestrante. A gente vai fazendo as coisas aí. E faltou a característica mais fundamental, que você nasceu em Lins, na Grande Bauru, que é a minha terra. Pois é, portanto, porta-porco tá no nosso sangue, não é isso aí? Eu sou linense, apesar que eu nunca vivi em Lins, né? Lins é uma cidade que mora no meu coração. Nasci na Santa Casa de Lins há uns 20 anos, 22 anos mais ou menos. Só isso, tá bom. Eu também, eu nasci há 40 quilos atrás. Meu caro, que loucura isso aqui, né? Eu falei com o Paulo hoje aqui, com o Tiburcio, né? Encontrei com ele e falei, cara, eu tô com orgulho alheio. Porque eu já participei desse evento aqui 3 ou 4 vezes, vi ele pequenininho e vi o bicho ampliar cada ano. Esse ano aqui tá sensacional, né? E o agro realmente é uma coisa de louco. Passear por esses corredores aqui e ver a quantidade de gente, tecnologia e... Cara, é muita... É uma injeção de ânimo no Brasil. O que você acha? O agro é a autoajuda do Brasil, né? Todo mundo que está depressivo precisa estudar um pouquinho mais de agro que vai ficar contente, né? Mas isso aqui é fruto de trabalho, né? Do Paulo, do Henrique, de todo o time aí da Andav, que ao longo de anos foi fortalecendo um encontro que, se não for, tende a ser o maior do mundo nessa área. Então, em breve, nós vamos ver uma invasão maior ainda que a desse ano de empresas do setor de proteção de cultivos e desempenho de plantas montarem a sua base aqui para conhecer
e vender para a agricultura mais pujante do mundo. Então, a Andavi está de parabéns, porque isso aqui que você está vendo é o que representa o agro brasileiro, é liderança, né? Sim, é fantástico. Eu conversei com o Aldo Rebelo, Roberto Rodrigues, conversei agora há pouco com o Caio Carvalho, né? Que são caras que já estão na estrada há bastante tempo, né? E eles me contando as histórias dos anos 70 para agora. Quer dizer, é outro mundo, cara, é outro universo. Eu vim aqui para ver cara pilotando drone para um sujeito que estava preocupado em brigar com as onças nos anos 70. Quer dizer, é uma evolução fenomenal, né? Eu acho, Luciano, quem viveu o Brasil do agro nos últimos 30 anos, e eu agradeço a Deus por ser engenheiro agrônomo e ter participado desses últimos 30 anos, 40 anos, foi algo espetacular. O Brasil era importador de alimentos e hoje se tornou nessa potência aí que está dominando já 10 setores. 10 setores do mundo, o Brasil é líder. Né? E é a fábrica de comida do planeta, como provavelmente nosso professor e ministro Roberto Rodrigues falou, é o vendedor da paz mundial, porque se você entrega comida, você está entregando paz. E é realmente incrível o que nós conseguimos fazer. Eu gravei recentemente uma entrevista que saiu numa revista especial sobre o agro, que eu dizia o seguinte: o agro brasileiro está para o mundo como o Real Madrid está para o futebol. É outra liga, né? É o campeão da Champions League. É outra liga, cara. Ele tá fora do mapa, né? Tá fora do gráfico, fora. Né? Me fala uma coisa, você que tem essa experiência, já andou por todo lado aí. Por que a gente consegue ter uma ilha de eficiência no agro e não repete esse modelo para as outras áreas do Brasil? Por que nossa indústria ficou capenga? Por que esse desbalanço tão grande, cara? Você tem setores da indústria que são classe mundial também, né? Por exemplo, a Embraer, Tramontina, Gerdau, tem uma série de empresas. Às vezes a gente fala da indústria sem os nossos orgulhos também, né? Mas aí são empresas, não são setores. No agro a diferença é que são setores. É o setor de cana que é o melhor do mundo, é o melhor fabricante de açúcar, é o setor de soja, é o setor de algodão. Não é? E aí eu acho que tem um conjunto muito grande. Primeiro, as pessoas que você teve a chance de entrevistar aqui e viu o nível delas, né? Sim. Segundo ponto, os recursos que o Brasil tem comparativos, de vantagem em relação a outros países, como a questão do clima, do solo, do volume de água. Isso é um ponto diferencial, né? E o que se fez com esses recursos também, em termos de competitividade, é muito importante. E acho que um dos pontos que mais nos levou aonde estamos foi a exposição ao mercado internacional. Você tem nessa indústria pouquíssima proteção. Ela precisaria mais um pouco, porque é uma fábrica a céu aberto, né? Tem muitas coisas que você não tem controle. Mas o fato de você expor a competição global com pouca proteção fez com que as pessoas tivessem que fazer, vamos dizer, musculação para aparecer bem na fita. Então o agro brasileiro fez muita musculação para participar das Olimpíadas Mundiais, né? Ele não foi protegido, ele precisou lutar. Um jogo, inclusive desleal, que ele luta até hoje contra quem é protegido, quem recebe subsídios, quem recebe uma carga grande de apoio. Então, a inovação, a tecnologia, o empresário, os recursos naturais, a pesquisa, a Embrapa, né? Tudo que foi feito aí hoje levou o Brasil a essa posição de liderança em 10 setores, né? É sensacional. As conversas que eu tive aqui me deixam muito claro, né? Houve alguns visionários há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Que elaboraram um plano estratégico e o setor grudou nesse plano. Ele não foi um plano que mudou a cada 4 anos, né? Se montou um plano, se começou a construir algo que foi... Então não veio a cada 4 anos, mudou o chefe, desfaz tudo, começa tudo de novo, que parece que é o nosso karma, né? O plano estratégico dura até mudar o próximo zelador, né? E no agro não é assim não, né? Não, o agro teve assim o privilégio de ter bons ministros independente dos governos, né? Pessoas que contribuíram muito. E ele é o gerador do caixa do país. Então, mesmo governos que na sua mentalidade têm uma visão mais hostil do setor,
a hora que ele olha a geração de caixa e o orçamento dele, ele fala, bom, é melhor eu não mexer, é melhor eu ajudar, porque eu costumo falar sempre que sem produção e venda não tem geração de renda e não tem distribuição de merenda. A distribuição de merenda, ela nasce na produção e na venda, porque aí você gera caixa para fazer programas assistenciais e outros. Sim. Se você atacar a produção e venda, no fundo você está atacando a própria distribuição de merenda porque seca o caixa. Eu acho que essa leitura, mesmo governos com viés mais de esquerda, eles têm essa leitura, né? Porque se você atacar a geração do caixa, você ataca também princípios com os quais a esquerda compactua, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante que está sendo cada vez mais percebido do agro. Então você vê que eu que estou há 30 anos no setor, trabalhando com estratégia, com comunicação, as agressões eram muito maiores por parte de agentes públicos do que as que a gente vê hoje. Elas eram muito maiores, por falta de compreensão. E Você acha que a agressão era maior ou o problema era que não tinha reação? O agro apanhava e não falava nada. Hoje em dia a gente vê muita reação do agro, né? Hoje você tem que tomar mais cuidado, né? Porque se você agredir, você vai ser massacrado nas mídias sociais, você vai ser processado, né? Nós tivemos recentemente um caso aí de um artista da Globo que cometeu uma infelicidade em relação à cadeia do leite. Ele tomou processo, ele precisou voltar atrás, né? Sim. Antes não, antes você apanhava e você falou, deixava. Passava batido, né? Hoje a força do agro é muito grande na representação política, no Congresso Nacional, nos influenciadores. Então a reação acontece hoje. As pessoas estão com mais medo de atacar porque não vai ficar em branco, né? Sim, esse é o ponto. Eu vi o trabalho do pessoal de olho no material escolar, que está entrando agora onde a gente não chegava, né? Me permita falar, gente, eu não sou do agro, mas nesse momento aqui eu sou desde nascido, né? Na cultura, cara. Tratar da questão cultural, ir lá na base toda e falar, olha aqui, ó, o que você está ouvindo aí, eu não vou dizer pra você que é mentira não, tá? Mas vou te mostrar o outro lado. E aí você entende qual é o lado que realmente é o que vale, né? Não, mas tem muita mentira também, que eles pegaram aí, eu vi os materiais, ajudei, né? O De Olho no Material Escolar é uma iniciativa nascida da sociedade civil. Sim. Sociedade civil que se viu, né? Chocada com o que estava sendo ensinado nas aulas do ensino médio, principalmente professores de história, geografia, com uma visão completamente distorcida, né? Desatualizada. Costumava dizer assim, que a pessoa estava no tempo do carburador. Sim. E achando que aquilo ainda precisava ser regulado, que ele tem chance nos automóveis atuais, né? E aí o De Olho no Material Escolar surgiu para neutralizar os documentos, os materiais, os livros e tentar trazer esses professores para uma realidade. Então, é um trabalho que está tendo um impulso incrível e a gente tem esse problema no Brasil hoje, o empreendedorismo, a visão, Luciano, de construir a sua vida com o seu próprio esforço, ela foi um pouco deturpada, né? E hoje você tem uma geração, porque você esqueceu de ficar olhando para a educação, você tem uma geração hoje que acha que você tem direito à colheita sem o plantio, que acha que você tem direito à distribuição da merenda sem ajudar na produção e na venda. Isso foi um erro nosso. Eu acho que hoje você tem parte da educação no Brasil deteriorando a capacidade das pessoas, por incrível que possa parecer. Se você der mais orçamento, vai deteriorar mais. Então, o que precisa é uma mudança do mindset em relação ao empreendedorismo. Nós temos que formar jovens que sejam locomotivas, porque vagão está cheio. E precisa formar gente para ajudar a carregar, nós precisamos formar gente para ajudar a pagar o condomínio. Né? E não essa mentalidade de que você tem direito. Não, senão uma sociedade não se forma. Né? Então, esse viés da vontade de trabalhar e de construir o que vai ser seu é uma coisa que precisa voltar. Meu pai morou
Em 77, 78, eu tinha 10 anos de idade, né? Meu pai estava fazendo lá o pós-doutorado dele nos Estados Unidos, na Universidade de Purdue, na qual eu sou vinculado, em Indiana. Eu fui entregador de jornais em 77, 78, eu tinha 10 anos de idade. Eu mostro nas palestras as fotografias, né? Um slide. 1h30 por dia, não me fazia mal nenhum. Ganhei muito dinheiro. Sim. O americano dá muito tip, né? Muita gorjeta. Sim. E ganhei bastante, aprendi responsabilidade, horário. E hoje eu acho que falta muito isso para a nossa geração, mas o comprometimento, sabe? Se você botar teu filho de 10 anos para fazer isso aqui no Brasil, você vai preso. Entendeu? Você vai preso. Uma completa inversão de valores, né? E qual que é o problema de um jovenzinho trabalhar uma hora por dia? O moleque receber um pagamento no final da semana e perceber que aquilo é fruto do trabalho dele, que se ele não aparecer para trabalhar, vai ter gente que vai ficar pendurada, portanto, ter responsabilidade. Cara, isso é uma escola, né? Eu fiz assim também. Eles não têm disciplina. Eles não têm disciplina. Disciplina você adquire quando você tem que cumprir o horário, fazer um determinado esforço e fazer uma entrega. Eles não têm disciplina. E aí o que eu estou dizendo, talvez esse seja um dos piores problemas hoje do Brasil, e está se traduzindo na questão da mão de obra. Então, eu viajo o país todo. Nós contaminamos um pouco a nossa educação para que você tenha um mindset vitimista e não empreendedor. E hoje, talvez, o principal problema do Brasil para conseguir conquistar todo o resultado que a gente terá por conta da demanda mundial, que vai crescer muito nos próximos 10 anos, é a questão de mão de obra. Sim. Nós temos no Brasil hoje um problema de quantidade, qualidade e vontade de trabalhar. Sim. E um mindset que não deixa a pessoa procurar o trabalho e ter a sua carteira assinada, porque ela tem uma proteção. E aí eu vou só te dar um número, que as pessoas que estão nos ouvindo aí vão ficar chocadas. O Brasil é líder mundial na produção e na venda de carne de frango. Nós temos hoje já 1/3 da carne de frango que o mundo compra, 1/3 vem do Brasil, vai para 40% daqui a 10 anos. O setor de suínos vai para 20% do que o mundo compra de carne vem do Brasil. Nos frigoríficos do Brasil, que é mão de obra intensiva, tem 20 mil posições de trabalho em aberto. Em aberto? Em aberto, aguardando. O setor de bioenergia também, acabamos agora um projeto para eles, do Mato Grosso do Sul. Um monte de posições em aberto nas usinas. Cara, e tem gente fora com o discurso de que o agronegócio não cria emprego, cara. Não. Que é mão de obra, não. Ele que não cria leitura, né? Cara, que doideira isso. Você tá falando um negócio importante aí que tá... É um dos pontos que mais me incomoda. A sequência das gerações sempre houve um choque, né? Mas do jeito que nós estamos vendo hoje em dia aqui tá complicado, cara. Eu não tô vendo lideranças surgindo. E há um tempo atrás eu publiquei um artigo chamado Desemprego Qualificado. Que eu dizia o seguinte, tem desemprego no Brasil? Tem. Mas tá faltando um trabalhador que não acaba mais. Aonde? Qualificado, cara. Tente achar o pintor para pintar tua casa do jeito que tem que ser feito. Não achar, cara. E se você for para as regiões de fronteira, que eu visito toda hora, Luiz Eduardo Magalhães, Sorriso, Sinop, você não acha pedreiro para fazer frente à necessidade de construção de casas. Então, é uma coisa que eu não entendo. Por que a pessoa permanece numa condição hostil, dominada pelo tráfico, dominada pelas milícias? Você acha que ali você vai formar uma família legal? Vai embora para esses lugares onde as oportunidades estão colocadas e você pode constituir uma família com segurança maior, com inserção e os jovens estudarem. É incrível você ver isso, né? E aparentemente no país não há uma política para você fazer essas pessoas encontrarem as posições de trabalho. Parece que é mais confortável mantê-las no programa de vitimização, né? No programa de assistência. Parece a natureza, né? Que inunda o Rio Grande do Sul e tem seca no Nordeste. Tá desbalanceada a coisa aqui. Eu acho. Aqui é muito parecido, né? É. Mas vem cá, você tá falando de uma coisa que é o DNA do agronegócio, né? O agronegócio é natureza, cara. Você não consegue negociar com a natureza. Você não consegue fazer corpo mole com a natureza. Você não consegue ir na natureza e dizer pra ela assim, quero meus direitos. Ali é o seguinte, cara, escreveu, não leu, o pau comeu, né? Plantou e não cuidou, não vai nascer, não vai para frente. Ou seja, se você quiser que eu defina você meritocracia, é o agronegócio. É o plantar e colher. Isso é meritocracia, né? E você pinta um quadro complicado que me leva a uma conversa que eu tive hoje de manhã, que é sobre a sucessão dentro do agro. Quer dizer, as grandes
propriedades, o pessoal está ficando mais velho, tá? Agora há pouco eu bati um papo com o Gustavo Espadotti, da Embrapa. Ele estava dizendo para mim de uma pesquisa que eles fizeram que mostrou que começou a reverter a curva de idade está começando a cair. Então a idade média hoje é 50 anos, o que indica que o Brasil tem talvez a idade média mais baixa do mundo. Se for na Europa é 70 anos de idade, a idade média dos caras que estão cuidando lá, aqui é 50, né? Mas tem uma garotada nova, que não tá afim de passar os perrengues que o pai passou, a mãe passou, né? Eles estão afim de pegar o seu celular, gravar alguma coisa aqui. Como é que nós vamos abastecer de mão de obra esse buraco negro de consumo de mão de obra que é o agronegócio, cara? Você tem que mudar o mindset de toda a educação, inclusive das universidades. Um perfil mais empreendedor, um perfil onde o professor esteja mais ligado ao problema real, ao setor privado. Mas é ainda um ponto positivo, eu acho, do Brasil, porque a gente tem acompanhado muitos processos de sucessão nas fazendas e você sempre tem um ou outro filho que quer voltar, que fez um curso técnico, que fez uma agronomia, uma medicina veterinária, zootecnia, diferentemente dos Estados Unidos, onde eu vejo o maior problema de sucessão. E eu costumo brincar nas palestras que eu faço, né, aqui no Brasil, sempre tem uma molecada junto com o pessoal mais velho. Nos Estados Unidos, é o que você falou, 60, 65 anos, e eu faço uma brincadeira que quando eu estou na Europa, parece que eles saíram do cemitério, estão ali e voltam logo após, né, com todo o respeito. Mas apesar da gente ter uma mentalidade em parte da nossa juventude que precisa descontaminar, você tem uma parte que continua sendo muito boa, empreendedora e que está voltando para trazer o digital, a tecnologia para o pai que sabe tudo de negociação, né, de compra, de venda, de culturas. E eu acho que esse casamento é muito salutar e eu vejo ele acontecer mais no Brasil. Tem uma característica no Brasil interessante também, que é um fosso que separa a academia do mundo real, né? A academia não gosta dos negócios. Você vai nos Estados Unidos, eu trabalhei numa empresa norte-americana gigantesca que tinha convênios com todas as universidades, cara. O laboratório de teste dos caras era dentro da universidade. E ali era uma troca diária, o mundo dos negócios com a universidade. Aqui no Brasil, um não gosta do outro. Eu tentei uma vez fazer doação de peças, não consegui doar. Eu não consegui doar para os caras, pra você ter uma ideia, né? E você tem uma história legal na tua carreira, que você esteve dos dois lados, né? Você esteve como executivo, como empreendedor e também no universo universitário, né? Como é que você enxerga esse fosso aí, cara? Eu continuo, né? Ano que vem, vou completar 30 anos de professor na Universidade de São Paulo, que é uma universidade admirável, tem muitos problemas, né? E como todas, mas ainda é a nossa melhor e ainda está em rankings importantes mundiais. Mas ela também precisa de uma revisão do seu modus operandi. Por exemplo, um professor, para conseguir fazer um projeto para o setor privado, ele tem muitas dificuldades no contrato de trabalho dele. Então, nós deveríamos fazer o contrário, estimular, falar, olha, seu contrato, mas você tem um dia garantido que você pode, inclusive, ser um empresário. Eu acho que precisava flexibilizar muito disso e premiar os professores pela sua produção científica, mas também pelo seu impacto no mercado, pela capacidade geradora de recursos que ele tem, por onde ele colocou os alunos que estudaram com ele, sabe, que posições que esses alunos ocupam. Precisava modificar um pouco os critérios para você forçar toda essa base fantástica de pesquisadores que nós temos a se virarem mais para o mercado, como você falou. E isso não é difícil de ser feito. Isso aí precisa de vamos dizer assim, um estímulo da sociedade para que o sistema universitário mude. Tem muita gente muito boa, eu posso dizer isso para você, muita gente muito boa. E eu sou tempo parcial, né? Por isso que eu posso empreender. E montamos uma universidade agora, uma escola, montada por empresários para formar empresários em Ribeirão Preto. Praticamente 100% dos nossos alunos são filhos de produtores rurais, para fazer uma administração totalmente voltada para o agronegócio. E eu percebo muito isso, sabe? Não é difícil de resolver, mas você tem às vezes uma carga ideológica, uma acomodação, que é uma palavra terrível isso, né? Uma acomodação que
faz com que as pessoas permaneçam onde estão porque está confortável, né? Mas o output, que é o resultado, a juventude, ela precisava receber um ensino de melhor engajamento e um pouco mais de qualidade também. Não que ele não tenha qualidade, mas o engajamento e fazer o que é necessário, né? Costumo sempre falar assim, quem manda é a demanda. Temos que orientar as universidades para a demanda. O que a demanda precisa? Quais são as dores que precisam ser resolvidas? Eu vou focar o meu esforço em resolver essas dores, porque resolvendo essas dores, eu vou ter mais produção e venda, mais geração de renda e mais recursos para o próprio sistema universitário, né? Você acaba de contar a história da Embrapa, que eu acabo de ouvir aqui com o Gustavo. Exatamente, os caras juntam. Onde é que estão os problemas, cara? Deixa eu conversar com o mercado. Onde pega? Eu tenho um problema de financiamento, eu tenho problema... E ele fala, cara, ao se mapear os problemas, a gente viu aqueles que dava para resolver, os que não tinham o que fazer, deixa de lado, e vamos para cima dos que dá para resolver. Quando eu vejo alguém que nem o Gustavo, que é uma jovem mente brilhante, eu penso assim comigo, Deus permita que ele fique na Embrapa. Sim. Só para você entender o medo que eu tenho que o setor privado leve ou alguma organização de fora leve, né? Sim. Mas a própria Embrapa também carece de modernização. Apesar de todo o esforço que eles estão fazendo, precisava virar em direção ao mercado de forma definitiva, sabe? Integrar fortemente mesmo. Sim. Pegar os melhores modelos mundiais de integração e fazer a gente superá-los. Exalc. Eu sou de lá, né? Então e aí? E a com Exalc? muito carinho, muito orgulho. É um campus maravilhoso, né? Uma escola com uma tradição fantástica e é top 5, né? No mundo. Mesmo com todos os problemas que a gente tem, com talentos que ela perdeu, né? Com as aposentadorias, muitas reposições que foram feitas de professores pela pouca atratividade do salário. Sim. E pelo pouco status hoje, né? Se comparar o que é você hoje ser um professor da USP e o que era ser 30 anos atrás perante a sociedade, houve uma deterioração, né? Lamentavelmente, a universidade como um todo se vinculou muito à questão ideológica e se vinculou muito a produções que chocaram a sociedade e isso, de certa maneira, deteriorou um pouco a marca, a imagem, né? Mas a Exalc tem uma excelência mundial, né? Ela joga na Champions League, né? Sim, ela tá em primeira linha. Legal. Cara, falar do agro é um negócio assim, para mim é muito... Tenho muito carinho por ele. Eu não sou, te falei, eu não sou do agro. Eu caí no agro por acaso. Eu fazia muita palestra pro agro. Fui fazer o circuito da ProSoja, mergulhei no intestino do agro durante 21 dias. Voltei com a cabeça virada, né? Vira qualquer Aí cabeça. falei, cara, eu não vou admitir ouvir os absurdos que eu escuto aqui impunemente. Bom, como eu tô na cidade, eu vou pegar o papel de contar pra esses caras que eles estão errados. E aí comecei a fazer meus podcasts, comecei a contar do agro, embora eu não seja um cara do agro, né? E trombei com um problema cultural brutal, cara. Você faz um post dando uma boa notícia, embaixo dele entra um mundo de comentário dizendo que não é nada disso, do veneno, Você fala, cara, tem um problema cultural. Isso é uma ignorância brutal. Quando você visita, entra dentro do assunto, você deixa de ser ignorante, né? Você fala, cara, pera um pouquinho, mas é assim? Ninguém te contou, não, ninguém me contou. Eu tô fazendo minha cabeça pelo que eu vi na Rede Globo lá, né? Que meteu a boca. Então, cara, a briga cultural é noutra liga também, né? É noutro espaço. Não importa muito a tua competência técnica quando a discussão é na cultura, né? Eu costumo dizer o seguinte, aí eu vou convidar quem está nos ouvindo, né, para entrar lá no meu Instagram, é o Dr. Agro, e eu tenho, nos últimos anos, desenvolvi uma amizade com uma pessoa fantástica, Doni Denútil, que foi da Globo, apresentador de todos os jornais, e é hoje um papa aí da comunicação, e a gente tem um trabalho juntos já de 4 anos, acabamos ficando amigos. Gravamos um podcast e ele tirou um pedacinho entre a virada de 23 para 24, e esse pedacinho tem hoje mais de 5 milhões de visualizações, né? E as pessoas provavelmente viram que ele é um filminho de 1 minuto que ele vira para mim e fala, mas qual é o tamanho do agro? Aí eu começo a falar tal. Se você entrar e no meu Instagram ele tá lá em cima, a pessoa consegue achar e por curiosidade entre e veja o tanto de ofensas que nós recebemos. Sim. Nós só estamos falando coisa boa, só coisa de orgulho do Brasil. Que a gente ocupa metade do mercado mundial de açúcar, 2/3 do mercado da soja, que exporta tanto, que traz tanto, que gera tanto de emprego, tanto de imposto.
uns 20% dos comentários são ofensas. Sim. Que são ligadas a dois aspectos principais. A ignorância, Sim. que aí você corrige, e a doença ideológica. Aí não adianta perder o seu tempo. A ignorância é o burro e o canalha. Com boa informação, Sim. a ignorância aqui não é no sentido de ofender a pessoa, Sim, é que ela não conhece. Sabe. Sim. Então, se você explicar, por exemplo, que um defensivo novo, primeiro que precisa de defensivo, que o produtor não quer jogar um negócio que custa R$1.000 no hectare, Sim. ele não é tonto. Por que ele vai jogar? Porque senão a praga vai comer a comida que é nossa. Sim. E se você explicar que o defensivo novo é melhor do que o antigo, e quando o Brasil aprova novas moléculas, é bom para ele. É como o carro novo, o carro híbrido, vis-à-vis o Maverick, o Landau, que consumiam aquele combustível enorme, não tinham segurança. Então, quando você explica, e aí que está o nosso desafio, é explicar de uma forma simples. Estou tentando fazer isso, nós vamos colocar um livro novo agora, justamente simples, para todo mundo poder ler, né, que ele vai chamar justamente O que é o agro, vai ser gratuito, Legal. vai ser lançado em agosto, né? E agora, aquele que tem uma patologia ideológica, esse não adianta você falar, porque por mais que você tenha argumentos, ele tem mágoa, né? Ele tem algo que não vai corrigir, mesmo com a ciência e com a matemática. Então, em 30 anos, eu desisti eu respeito, eu escuto, eu tento fazer alguma linha de argumentação, mas para algumas pessoas eu saio. Não vou perder meu tempo, minha paciência e minha saúde. Né? E o problema é quando esses caras estão em posição de poder ou de influência. Eles estão lá em cima, aprovando uma legislação, aprovando uma lei, aprovando uma taxação. E aí o bicho pega, né? No Congresso Brasileiro tem muito dessas pessoas, né? São pessoas que você vê as postagens dela, não tem como acreditar que aquilo é possível de ser feito, né? Então, uma pena a gente levar para decidir por nós pessoas que não têm qualificação para fazer essa decisão. Elas nunca gerenciaram um carrinho de pipoca, né? Elas nunca empreenderam nada, elas nunca se sustentaram. Você fala meritocracia, eles saem correndo, né? Nunca se sustentaram, sempre dependeram dos outros para o seu sustento. E a gente as coloca lá para tomar decisões em relação a nós. E essas decisões que eles vão tomar não estão em linha com aquilo que eu falei, que tem que inovar, empreender, produzir, vender para gerar renda, para poder ter inclusão social e distribuição de renda. Elas não entendem esse processo e elas destroem a geração de renda, portanto, se destroem. Sim, e não conseguem enxergar essa... É impressionante isso, cara. Qual é a saída para isso, Marcos? Além do trabalho de formiguinha, eu tô vendo muita gente fazer, tá? Depois das redes sociais, entrou muita gente, muito influenciador a favor do agro, mostrando... cada lado que eu mexo tem alguém. Muita gente falando a respeito. Começou a surgir argumentação para poder responder à altura. O cara falou um absurdo, hoje ele toma de volta, né? Antigamente eu não tinha nem argumento para falar do veneno. Hoje eu tenho todo o argumento do mundo, né? Além desse trabalho, eu diria, individual, o que a gente pode fazer, cara? Como time, como segmento? Você tem mais uma hora de programa? Vamos lá. Não, a agenda é intensa, né? Trabalhar bem a questão de comunicação, trabalhar bem a questão da educação, trabalhar a inclusão das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. E hoje, pior do que partes do legislativo é o judiciário. O judiciário hoje talvez seja a maior ameaça para um crescimento sustentável do Brasil pela pouquíssima noção que eles têm da importância do empreendedorismo e da geração de renda. Basta ver a confusão que eles criaram com a questão do marco temporal, que quase eles jogam parte do crescimento futuro do Brasil no lixo, porque ninguém vai se envolver aqui numa concessão, numa privatização, se daqui a pouco aquela área vai ser contestada e você já botou dinheiro lá, não é? Você não tem nem como indenizar, você vai ter que tomar partes de cidades, enfim. E acho que assim, o que as pessoas têm que ter é uma responsabilidade maior com o voto. Principalmente
para aqueles cargos que a gente tem, né, do Garbage legislativo. in, garbage out. Se você bota um vereador podre, esse cara vai virar um deputado podre, um senador podre. Eu acho que é o que eu já falei aqui. Quando você for votar, essa pessoa se sustenta. Sim. Ela consegue, por conta própria, contribuir para a sociedade? Ela empreendeu alguma coisa? Ela Criou está emprego? indo lá para qual objetivo? É Sim. para ajudar o bem comum ou é para se sustentar e acobertar falta de competitividade? Você colocaria essa pessoa... Se tivesse ganho uma empresa Botarei e ela você para não quer comandar. administrar, É. você não pode, você colocaria ela como presidente? Começa a pensar um pouco mais para a gente melhorar a qualidade do nosso legislativo e também do executivo. Acho que esse é um ponto muito importante. E uma cobrança maior em cima do judiciário. Eu acho que parte do judiciário toma essas decisões por falta de compreensão. Então, tem que se aproximar mais das escolas de direito, sabe? Essa juventude entender um pouquinho mais que a obsessão nossa é geração de renda, porque senão não tem caixa para fazer as coisas, né? E acho que esse aspecto aí é muito importante. Mas... olha só, se você comparar o nosso poder legislativo de hoje, que eu tenho muito orgulho, em relação a 10, 20 anos atrás, ele é o guardião do pensamento empreendedor do Brasil. Quem segura arroubos que vem do Executivo Sim. e do Judiciário Sim. é a Frente Parlamentar da Agropecuária, Sim. que não deixa, por exemplo, uma insanidade de tributar a exportação de produtos passar. Que não deixa outras insanidades que vão sendo propostas passarem. Então, quanto mais se fortalecer a nossa casa legislativa, ela vai ajudar. E também colocar no Executivo, nós passamos por um período muito triste no Brasil, que eu espero que a próxima eleição diminua. Os Estados Unidos vão sofrer muito com isso, que é uma polarização extrema. E a polarização extrema talvez tenha levado ao poder pessoas que desagradaram mais do que agradaram. Então nós temos que chegar num meio termo, num consenso, onde você tenha uma pessoa na liderança do Brasil que agrade mais do que desagrade. Se você olhar os últimos dois, eles tinham um maior conjunto de pessoas que não estavam contentes do que estavam contentes. Agora, se você pegar, por exemplo, a minha esperança é essa. Você tem hoje no governo de estado de muitos estados do Brasil, muitos, né? E aqui, sem distinção, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, nomes que iriam muito bem como presidentes, teriam um consenso muito maior do que o que foi o Brasil das últimas gestões, todas, né? Então eu estou muito esperançoso que daqui 2 anos nós vamos ter uma eleição com uma polarização menor e candidatos que falem para maiorias mais consistentes, tanto com um viés mais de esquerda ou mais de direita, mas eu acho que a nossa qualidade não diria qualidade, porque não das pessoas, né? Mas eu tô dizendo do pensamento. Eu não quero nunca julgar uma pessoa, estou dizendo do gesto administrativo dela, do pensamento dela. Eu estou confiante que o Brasil vai entrar num rumo mais forte de empreendedorismo, de liberdade econômica, de menos Estado atravancando. Você vê, hoje cedo foi falado aqui, deputado Arnaldo Jardim e mais uma série de deputados, com ampla maioria, aprovaram o programa de combustíveis renováveis do Brasil, né? O MOVER. Tá parado no Senado. Sim. Tá? A nossa ferrovia, que precisa Ferrogrão para ontem, para salvar a vida de caminhoneiros, para deixar de consumir diesel. Histórico. Ela está sentada, Sim. tem um juiz, não, o Supremo Então, os exemplos são inúmeros. No meu passeio lá pelo Mato Grosso, eu não vou me lembrar mais o nome da cidade, mas eu fui numa cidade onde começaria a hidrovia. Ela começaria ali, naquela cidade. E conversando com um habitante lá, um senhor que estava lá, na época ele estava lá, ele morava lá, ele veio me contar, nós fomos o local onde ela ia nascer, e ele contando para mim, e o olho dele enchendo de lágrimas. Então ele falou, anos 70, o presidente da República veio aqui, o senhor tá vendo aquela área imensa lá? Eu falei, sim, estava lotada de trator, moto niveladora, estava tudo lá, e foi inaugurada, oficialmente, foi lançada a hidrovia. As obras iam começar na semana seguinte. Na semana seguinte, entra um pedido lá do IBAMA e não sei o quê, atravanca, e a hidrovia não saiu mais, ela não aconteceu,
e todas as máquinas que estavam ali apodreceram. Ele falou, então eu vim aqui todo dia e eu vi aquilo tudo enferrujando e o olho dele cheio de lágrima, entendeu? E aí você olha para isso, quando é que foi isso? Anos 70. Então tem um histórico aí, sabe, eu não queria usar esse termo, mas vou ter que usar, de brochadas, né? A gente vai, brocha. Todas as áreas, né? Brocha. Para você conseguir uma licença para instalar um pivô e Sim. gerar renda, vê quanto tempo leva. Sim. Né, para você ter um novo produto aprovado no Brasil, Sim. Né, um novo produto químico, uma nova semente, né, uma nova característica, olha quanto tempo leva, 4, 5 anos, isso aí tinha que ser automático, Sim. sabe? Você entra com um processo no Brasil, mas o que aconteceu? Já aprovou na agência da União Europeia, aprovou na agência japonesa, aprovou na agência americana, então começa a usar aqui, Sim. depois qualquer coisa tira ele, porque já foi aprovado por pares tão sofisticados quanto os nossos. Sim. Por que você tem que privar o Brasil de inovação tecnológica por conta de lentidão do Estado ou carga ideológica, o que é pior ainda? Nós não aprendemos com a lei da informática, né, cara? Não aprendemos lá atrás, cara. Meu caro, você está falando de produtividade, está falando de eficiência. Precisa falar de coisa boa, que senão as pessoas vão desligar. Vocês ainda estão aí ou desligaram? Volta agora. Olha aqui, ó. Isso demonstra... A gente sabe qual é o problema, ele está diagnosticado, a gente sabe onde o bicho pega, tem dinheiro para resolver, né? Tem gente capaz para fazer, tá faltando desatar um nó. E esse não é político, meu cara, tá muito claro para mim. Tem um nó político que enquanto a gente não resolver, nós vamos ficar nessa briga aqui sem sentido. E a resolução se dá pelo diálogo, pela educação, pelo respeito e pela ciência, não é pela briga. Sim. Nós estamos muito contaminados com rotulagem de pessoas. Sim. E o não diálogo. Se você explicar adequadamente, você tem ampla maioria para promover as reformas que o Brasil precisa, porque as reformas que o Brasil precisa são para estimular a geração de renda, a inclusão de pessoas e o bem-estar social. Isso, se você conversar com calma e ver os pontos de convergência e tornar as decisões mais rápidas com prazos e executivas em todas as instâncias do nosso Estado, nós vamos melhorar o país. Esse caminho que a gente tomou nos últimos anos não é o melhor para a pessoa mais pobre se inserir e ter uma qualidade de vida melhor. Isso eu falo conhecendo. Perfeito. Quem quiser encontrar o Dr. Agro, como é que faz? @ É Doutor Agro mesmo, não é DR, né? Sim. Doutor Agro no Instagram e tem o canal do YouTube com mais de 300 vídeos colocados lá. Tudo que eu vejo no exterior, o que eu aprendo, eu coloco lá de graça para as pessoas, porque o meu papel é contribuir com a educação. O meu maior legado hoje, posso te falar, é ter contribuído com a formação de 2.000 administradores de empresas, ou administradoras de empresas, né? Imagina, 2.000 pessoas que estão hoje aí nas organizações, eu ajudei a formar, fora outros tantos de agrônomos, e acho que a educação é alguma coisa que transforma a vida das pessoas, e a educação ajuda a gente a fazer aquilo que é mais importante na vida do outro, que é criar uma oportunidade para ele. É isso que nós precisamos. Eu vou dar o aval aqui, tá? Os canais dele têm conteúdo que presta. No meio dessa loucura toda que virou a internet, no canal dele tem conteúdo que presta, vale a pena. Marcos, obrigado pela visita, cara. Prazer, sensacional, viu? Muito obrigado bom aqui, você viu? de ter ficado até aí. Se ofendemos, desculpa, a gente é gente boa. Tamo junto. Tô de volta, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa interação com o Luciano Pires e saibam com muita franqueza, coração aberto aí as minhas opiniões em relação ao agro, deixando já como o programa gravado e não foi cortado nada. Se alguém se sentiu aí ofendido, fica aí as minhas escusas, né? A gente vai falando e às vezes acaba passando alguma coisa, mas é tudo aí de coração no sentido de prover a melhoria, o crescimento do Brasil, geração de renda e principalmente a criação de oportunidades para as pessoas. Muito obrigado. Valeu.